quando Jesus estendeu as suas mãos. Quando eu ouço esse hino que fala muito ao meu coração, eu me lembro de um episódio acontecido logo depois da Segunda Guerra Mundial, numa cidade da Alemanha. Um templo foi destruído. E dentro desse templo havia uma estátua de Jesus, feita por um artista renomado, e ela foi destruída. Quando reconstruíram a igreja, quiseram reconstruir também a estátua, que tinha muito valor para os irmãos daquela igreja. E eles começaram a juntar os pedaços. E foram juntando, mas não conseguiram encontrar os restos das mãos de Cristo. Líderes disseram assim: vamos contratar um outro escultor para que ele faça as mãos. Mas outros disseram não. E um dia marcaram a reabertura do templo e havia naquela estátua, cadê a cruz que estava aqui? Aí, no lugar da estátua, havia um lençol muito grande. E o pessoal ficou pensando, o que está por trás desse lençol? A estátua de Cristo. Quando tiraram aquele lençol, o Cristo estava sem as mãos, mas uma placa dizia assim: as suas mãos agora são as mãos do Cristo. As suas mãos, as minhas mãos, são as mãos do Cristo. Uma igreja representa essas mãos. Quando Jesus estendeu a sua mão, eu era triste, perdido, pecador. Continuo pecador, mas agora regenerado pelo sangue do Cordeiro. Como é bom a gente participar de um culto onde a pessoa de Cristo é exaltada, quando é lembrada a sua morte na cruz do Calvário. Irmãos, eu só estou aqui, não foi porque meu pai morreu, porque meu bisavô morreu, o meu avô morreu. Não estou porque Tiradentes morreu, porque Moisés morreu, porque Davi morreu. Não, eu estou aqui porque Jesus Cristo morreu. Só por isso. E são bilhões de pessoas nesse mundo que acorrem para esse Jesus, que é o refúgio para todo pecador. Antes de continuar, o pastor Rogério me pediu que anunciasse à igreja que no dia 24 próximo haverá uma assembleia da igreja, onde nós votaremos nomes para a diretoria, para o conselho, para aquela parte administrativa da igreja, dia 24. Meus irmãos, eu dizia então que Jesus é o refúgio para o pecador. E o Salmo 91, da autoria de Moisés, um homem que viveu 120 anos. Ele faz uma declaração histórica, não de um moço de poucos anos,
mas de um ancião, de um velho, vivido, experimentado na vida, na dor, no sofrimento, na perseguição. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Que coisa extraordinária a oração feita por Moisés. Será que eu posso repetir do fundo do meu coração, do meu sentimento: Deus é o meu refúgio e fortaleza? Será que eu posso dizer isso? Mas a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela vai dizer lá em Provérbios 18:10, o nome do Senhor é uma torre forte, e os justos correm para ela e estão seguros. Eu estava numa situação muito difícil, uma situação financeira, e eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa conhecia a palavra de Deus. E ela disse assim: Gerson, vamos ler juntos. O nome do Senhor é torre forte. O nome do Senhor é torre forte. E para ele correm e estão seguros. Sabe o que eu disse? Amém. Amém significa eu acredito, eu confio, eu afirmo, eu confirmo. Por isso que eu acho que quando a Bíblia fala alguma coisa para vocês ou para nós devíamos dizer assim: amém. Mas nós fomos educados, criados num sistema onde me parece que dizer amém é coisa de pentecostal. Ou não? Não é isso mesmo? Eu carrego isso comigo. Mas eu estou, às vezes, o meu amém aqui é o único que existe. Agora, a gente precisa tomar cuidado no amém. Uma vez uma pessoa falou na frente assim: olha, eu quero comunicar para vocês que a minha mãe morreu. A igreja: amém! Calma. Calma. Então, meu querido, nessa manhã eu quero falar com vocês do fundo do meu coração, com muita intimidade. Eu estou muito emotivo. Velho fica emotivo. Velho faz uma porção de coisa que as crianças fazem. Eu ainda não estou fazendo muita coisa de criança, mas que eu estou chorando, eu estou. Você já teve em alguma situação com muito sofrimento, com saudades, com dor, com angústia, e você quer uma saída? Para onde eu corro? Para onde eu vou? Que ajuda a buscar? Irani e eu estamos com uma neta morando nos Estados Unidos, uma executiva de uma empresa de petróleo inglesa. Foi mandada para os Estados Unidos com o marido e os gêmeos de quase 2 anos. Sem empregada, sem babá. Vocês podem imaginar a luta dessa moça. E a minha filha, a mãe dela, estava em casa e ligou e disse: Mariana, eu estou para ir aí, e de fato ela está, aí você vai poder dormir.
Aí a Mariana disse assim: mãe, eu não quero dormir, eu quero um colo. Qual que é o refúgio, às vezes, para um filho? O colo. O colo. O ombro. Eu, quando me lembro daquele mocinho que saiu da sua casa, levou parte da herança, foi embora, perdeu as coisas, foi criado de porcos, abominação para os israelitas, para os judeus, na sua miséria. Ele quis um refúgio. E o que ele disse? Vou para a casa do meu pai. Vou para o meu pai. E lá fala uma porção de coisas, mas na realidade ele queria o ombro. Ele queria o abraço do pai, o braço perdoador do pai. Há mais de 20 anos eu estava conversando com um filho e ele me fez uma confissão. Pai, eu deixei o senhor envergonhado. Eu cometi uma coisa que o senhor nunca imaginou que eu pudesse cometer. E contou. Ele tinha uma filha que nós não conhecíamos no tempo da sua universidade. 11 anos depois, nós soubemos disso. Era pastor. A gente sempre imagina que a vida do pastor é uma vida onde não tem sofrimento, onde não tem dor, onde não tem choro, onde não tem angústia, onde não tem vergonha, onde não sente vergonha. O chão se abriu para mim. Eu queria desaparecer. Mas era meu filho. E ele disse assim: pai, o senhor me perdoa? E a mamãe também. Eu falei: meu filho, você já está perdoado. E tenho certeza que a sua mãe o perdoará. Peça a Deus, Ele perdoará. Mas, meu filho, vai acontecer uma coisa: Deus perdoa, mas não retira as consequências do pecado. Falei: você está com a Bíblia aí? Ele disse assim: não, pai. Tá, quando você chegar em casa, ele morava lá em Goiás, você leia o Salmo 25, 7, Davi dizendo assim: meu filho. Ele diz assim para Deus: não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões segundo a tua misericórdia. Lembra-te de mim por amor da tua bondade, ó Senhor. Pecados da juventude nós os temos. Nós cometemos e às vezes ainda continuamos cometendo. Mas o filho busca o quê? O abraço do pai. E nós dissemos, eu disse a ele: meu filho, estamos juntos. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem a capacidade de transformar em bênçãos as coisas que não são bem-vindas. Deus fará com que todas as coisas sejam benéficas para aqueles que amam a Deus. E hoje essa moça, já com 35 anos de idade, é uma bênção na nossa vida. Uma neta querida. Onde é o refúgio? E nós, os pais, meus queridos,
transmitimos, sem sabermos, a imagem de Deus. Como é que eu posso pedir perdão a Deus, ter Deus como Pai, se aquele Pai que me gerou não me perdoa, não me abraça, não me beija? Refúgio é um lugar para onde alguém foge para ficar em segurança. É um esconderijo, é um abrigo. Isso pode ser uma pessoa. Estatisticamente, meus queridos, nós temos hoje 67 milhões de pessoas no mundo que deixaram seus locais de origem por causa de conflitos, perseguições e graves violações de direitos humanos. Entre elas, aproximadamente 22 milhões cruzaram uma fronteira internacional em busca de proteção e foram reconhecidas como refugiados. A população de apátridas é quem não tem pátria, não tem um documento de identificação. Não sou brasileiro, não sou afegão, não sou americano. De onde eu sou? Que pátria eu sou? Não tenho. Nós temos 10 milhões de pessoas apátridas. Isso são dados do Alto Comissariado das Nações Unidas e você pode pegar isso no Google. Vocês já imaginaram um sogro perseguindo um genro e ele precisando de um refúgio? Nem sempre o relacionamento de sogro com genro é lá essas coisas. E nem sempre o relacionamento de nora com sogra é lá essas coisas. Mas vocês imaginaram um genro tendo que correr e fugir do sogro, porque o sogro queria matá-lo? Foi Davi. A Bíblia é maravilhosa porque ela registra todos os fatos. Não esconde, não doura a pílula, não faz um floreio, não faz um Photoshop, não. Ela conta a verdade. E esse Davi, ele foi se refugiar numa caverna chamada Caverna de Adulão. Veja o que 1 Samuel 22, 1 diz. Partiu, pois, Davi dali, escapou para a caverna de Adulão e, ouvindo os seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram para ter com ele. E todos os que se achavam angustiados, endividados, amargurados, ajuntaram-se a ele e ele se tornou líder, chefe deles, e havia com ele cerca de 400 homens. Pastor Rogério, pastor Enoque, vocês imaginaram nós sermos pastores de uma congregação dessa? Hein? Amargurados, empobrecidos, desacorçoados da vida, endividados, eram escravos que haviam fugido. Por que eles foram atrás de Davi? Por que Davi foi essa atração que os trouxe? Porque Davi tinha uma mensagem. E a mensagem não estava nele, mas estava no Deus que o refugiava. Veja só o que ele diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O Salmo 57, 1. A pregação para eles: gente, a vida está difícil, mas eu confio num Deus
que é o meu refúgio nas calamidades. O Salmo 142:5, ele diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum de lugar de refúgio, nem que por mim se interesse. Não há para mim proteção alguma. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Era fugitivo na caverna de Adulão, mas Davi estava refugiado em Deus. Há muita gente que procura um refúgio na riqueza. Na riqueza, nos bons empregos. Não há crime nenhum em fazer isso, meus irmãos. Não há nenhum. Mas eu não posso depositar toda a minha confiança. A riqueza é o meu refúgio. A riqueza, meus irmãos, ela escorre entre os nossos dedos. Quantos milhares ficaram empobrecidos agora com a crise numa loja chamada Americanas? Colocaram as suas finanças, as suas poupanças, e de uma hora para outra vai. Até nisso nós precisamos pedir a orientação de Deus para que Ele seja o nosso refúgio na aplicação dos nossos bens. Ele é o consultor. Eu preciso de um consultor para as minhas finanças. Primeiro, consulte a Deus, que Ele vai nomear um consultor de confiança dEle para te ajudar. E a mim. Eu já passei por isso. Jesus contou a história daquele agricultor. Não era sojicultor, nem milhocultor, porque naquela ocasião não existia isso, mas era um agricultor. Teve uma safra muito grande. Ele disse assim: olha, eu vou construir outros silos. Aqui é uma inversão. A gente não constrói depois da safra, viu? A gente constrói antes da safra. Porque não dá tempo para você construir os silos. Porque a nossa produção é de 90 dias, 120 dias, 150 dias. Muito bem. Aí ele disse assim, vou dizer para a minha alma, a alma dele era a psique dele. Era ele mesmo, ele olhando-se para o espelho, que nem aquele fariseu e o publicano que orava de si para si, ele não orava para Deus. E agora esse agricultor diz assim: eita alma, come, bebe, você tem coisas aí armazenadas para muito tempo. Nós sempre pensamos que vamos viver muito. Eu nunca pensei que ia chegar aos 85 anos de idade. Estou beirando, mês que vem dou 85. Eu não pensava isso, de maneira nenhuma. Mas a gente pensa que nunca vai morrer. Aí o nosso Jesus diz assim: ô louco, doidão. Essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Uma coisa interessante nessa coisa de riqueza é que o provérbio vai dizer assim, que muitos homens fazem riquezas e não sabem quem vai usufruir dessa riqueza. Geralmente é o genro. Geralmente é o genro. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Usufrua, meu irmão, usufrua das bênçãos que Deus tem dado para você. Cristo diz assim: olha, seja prudente como a serpente. Devemos ser prudentes, previdentes, devemos ter plano de saúde. Está difícil, está caro.
Nós temos que ser previdentes, porque Deus é o nosso socorro nessas coisas todas. Essas mãos de Jesus que estão estendidas são essas mãos. Conselhos nossos para um irmãozinho. Eu estou vendo o pastor Rogério criando um clima assim de união entre nós. Eu gostaria que alguém me procurasse e dissesse assim, você já é um velho, você já andou bastante, o que você pode me dizer sobre isso? Me procure. Eu preciso do médico, vou procurar um médico da onde? Da minha igreja. Isso é a união da igreja. É o socorro ao aflito. E Paulo diz para Timóteo, manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança ou se refugiem na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. É isso que a Bíblia nos fala. Pastor, e quem não é rico? Bom, quem não é rico? A Bíblia diz. Isaías 25:4, porque tem sido a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores, dos violentos, é como a tempestade contra o muro. Aí Jesus vai no final do seu sermão do monte, ele fala dos dois fundamentos da chuvarada, como nós tivemos ontem à noite aqui. A tempestade bateu. Qual a casa que destruiu? A que estava firmada sobre a areia. Mas aquela que estava na rocha, e essa rocha é Cristo, ela recebe esses embates e sobrevive. Stanley Jones disse assim, no coração do homem um grito, no coração de Deus a provisão. Não tenha medo, meu irmão, de chorar, de clamar para Deus. Não tenha medo. Onde é que Noé se refugiou? Numa arca. Ele e a sua família. Qual o refúgio que Deus deu ao menino Moisés para ele não morrer? Foi uma caverna? Um cesto de firme. Mas, Senhor Deus, um cesto é refúgio. Meus irmãos, Deus tem tanta coisa interessante e usa as suas maneiras para nos dar esse refúgio. Josué manda os espias para Jericó, que Jericó seria destruída. E eles entram na casa de Raabe, uma prostituta cultual, é escondido por ela, é livrado por ela, e depois ela faz uma confissão, eu sei, nós estamos amedrontados porque vocês, o Deus de vocês, abriu o mar, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Aí eles disseram, se você cumprir a promessa, coloque aqui esse barbante escarlate, vermelho, na janela por onde você nos colocou lá embaixo. E quando nós chegarmos, se esse cordão vermelho estiver aqui, a sua casa não vai ser destruída. Um cordão pode ser um refúgio? Nas mãos de Deus pode. Nas mãos de Deus pode. Deus tem os mais diferentes meios e maneiras físicas para onde o ser humano pode buscar refúgio. E essa palavra de Deus
é reveladora da justiça de Deus e também da sua extraordinária misericórdia. A lei de Moisés estabeleceu a lei do talhão. O que é a lei do talhão? A lei da reciprocidade, tal qual. Você cometeu um crime, você vai pagar da mesma maneira esse crime. Essa lei veio antes do Código de Moisés, mas veio do Código de Hammurabi. E essa lei nos parece bastante rigorosa. Se quebrou a perna de alguém, alguém vai lhe quebrar as pernas. Olho por olho, dente por dente. Furou o olho de um, o outro vem e fura o seu olho. Se quebrou o dente de alguém, alguém vem, e não era dentista, quebrava o seu dente. Aí você pode dizer assim, mas que absurdo uma coisa dessa. Onde já se viu isso? Deus permitiu isso? Permitiu. Está escrito na palavra de Deus. Mas eu devo fazer isso? Não, isso é outra coisa. Que dá vontade de dar. Mas antes disso, era muito pior. Talvez, meus irmãos, a gente lê a Bíblia e não... Eu comprei uma Bíblia aqui, pesada para chuchu, mas também a letra é super gigante. Isso é coisa de velho. O médico disse que eu não posso carregar muito peso, mas essa palavra de Deus, depois se alguém quiser pegar aqui, você fica assim. Então a gente lê a Bíblia e não presta muita atenção nas coisas. Aí você vai dizer, essa lei é absurda. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 4, 23 e 24. Lameque diz assim, ouça, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque. Esse Lameque é da linha cainista, descendente de Caim. Ele introduziu a bigamia. Aqui já está o nome de duas mulheres, Ada e Zilá. Aí diz assim, ouça o que eu digo, matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Completamente desproporcional à aplicação da lei. Pisou no meu pé, em vez de você pisar no pé do outro, pegou e matou. Mas veja o outro caso aqui, que é o caso da família de Jacó. Diná, filho de Jacó, foi vista por Siquém, filho de Ramor, que era príncipe, se apaixonou por ela e teve relações com ela. Ele pede que o pai vá pedi-la em casamento. Os irmãos de Diná, Simeão e Levi, para reparar o dano, mataram o violador, o pai dele, todos os varões da cidade, fazendo dos filhos cativos. Simeão e Levi, filhos de Jacó. Enganou Siquém, o seu pai Ramor, os homens daquela cidade que hospedavam. Agora veja o que a lei vai dizer num caso desse, de uma violência. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e tomá-la e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá repudiar por todos os seus dias. Mudou ou não mudou? Sabe o que é isso? A misericórdia de Deus, ela vai sendo aplicada aos poucos, não de uma vez só.
Então, hoje nós temos uma legislação que aos meus olhos, olhos de leigo, parece-me que beneficia mais os homicidas, os assassinos. Mas, meus irmãos, a misericórdia de Deus age para com o homem. E aqui nós entramos nas cidades de refúgio. Deus chega para Moisés e depois para Josué e diz assim: mas nos crimes há uma diferença. É aquele que mata com intenção, com dolo, tem intenção de matar. E existe aquele que mata por um acidente. Agora, os dois vão ser tratados da mesma maneira? Deus disse: não. Os filhos de Levi, os sacerdotes, vão ter 48 cidades em Israel. 6 serão cidades de refúgio. 6 cidades de refúgio. E Moisés explica que se um homem estiver no campo, cortando lenha, com o seu machado, e ele dá uma machadada, e o ferro do machado escapa, e mata o seu vizinho, ele não quis fazer aquilo. Só que o que vai acontecer é que na lei tinha um vingador de sangue. A família nomeava um para perseguir aquele que matou e que também matasse. E o que vai acontecer agora aqui então? Aquele que cometeu esse crime, ele vai correr para uma das cidades de refúgio. E quando ele chegava na porta, e eu gostei desse posto que foi colocado ali, pessoas pegando aquele homem, introduzindo na porta, porque lá estavam os anciãos, ele batia na porta e disse assim: olha aqui, eu cometi um crime, mas eu sou inocente. Eles puxavam ele para dentro, e o vingador de sangue que vinha atrás não podia entrar. Graça maravilhosa do nosso Deus. Maravilha do nosso Deus, dando sempre um refúgio para aquela pessoa. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu falei que meu coração está muito aberto. Se a lei do talhão existisse, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Há muitos e muitos anos, numa rua de Londrina, saiu de trás de uma árvore uma mulher, entrou na frente do meu carro, ela morreu. Ela morreu. Houve testemunhas, eu a levei para o hospital, chegou morta. Meus irmãos, vocês não imaginam a dor, o sofrimento. Quando você pega nas mãos uma pessoa que você foi o objeto da sua morte. Fui julgado, absolvido, não havia culpa. Não havia culpa. Era isso que acontecia. Era isso que acontecia pela graça, pela misericórdia de Deus. As cidades eram para os necessitados. 99% dos israelitas provavelmente não necessitavam, mas lá estava para acolher o que fugia do vingador de sangue.
havia o grito e a porta se abria. Na tipologia, não vamos entrar aqui nos detalhes do que acontecia, mas na tipologia, quando Jesus diz assim: eu sou a porta do refúgio, da fortaleza. Em mim você está garantido. O diabo foi vencido. Você está limpo, você está purificado de toda culpa. E nessas cidades não havia distinção, nem para o judeu, nem para o estrangeiro que estava no seu território. Porque Paulo vem dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos. E para onde eu devo correr como pecador para me livrar do vingador do sangue? Isso é da morte eterna. O vingador do sangue nosso é a morte eterna. Para Jesus, que ele coloca um grande letreiro: vinde. Vinde. Era como se naquela cidade de refúgio, em Deuteronômio vai dizer que até as estradas deviam estar em boas condições para dar condição desse fugitivo encontrar aquela cidade. E é Jesus que está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele falou isso, aquilo que acontecia com Moisés, lá com Davi lá atrás, que estavam cansados, oprimidos. Eu vou aliviar. Eu vou aliviar. Mas onde está Jesus para eu ir a Ele? Na cruz está a atração. João 12:32 diz assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos. Quando eu for levantado da terra, a cruz deitada, ele chegou com a parte de cima, o patíbulo, aquilo foi cravado ali. E agora, quando ele vai ser levantado para morrer, ele vai atrair. Então, o nosso refúgio está em Jesus. Agostinho disse assim, eu li Platão e Cícero, palavras que são muito sábias e muito belas, porém nunca li nenhum deles: vinde a mim. Único, vinde a mim. O sangue derramado é o sangue da remissão dos pecados, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado de nós. Agora, esse cuidado está nas nossas mãos, que nós somos as mãos de Jesus Cristo. Nós somos estas mãos. Uma coisa interessante, meus irmãos, que esse fugitivo, ele só ficaria completamente livre, ele poderia voltar para sua casa quando morria o sumo sacerdote. Josué diz assim: habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tomará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde saiu. A morte do sumo sacerdote. E o que Hebreus vem dizer? Ora, o essencial do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade,
ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Tem alguma dúvida de que esse Jesus Cristo é aquele que estendeu as suas mãos para que tenhamos uma vida eterna? Eu termino. Frederico Nolan era um cristão que morava no norte da África. Um dia estourou uma perseguição contra os cristãos. Para não cair nas mãos dos fanáticos, Nolan fugiu para o deserto. Preste bem atenção nisso aqui. Os fanáticos foram atrás dele. O pobre cristão, procurando um refúgio, entrou numa caverna. Do fundo dela viu quando uma aranha começou a tecer rapidamente uma teia, cobrindo toda a entrada. Os perseguidores de Nolan aproximaram-se dessa entrada. Declararam a sua intenção de entrar na caverna, mas foram admoestados por um deles, que lhes chamou a atenção para o fato de que se havia ali uma teia de aranha. Então estava mais do que provado que ninguém havia entrado recentemente nesse lugar, e foram embora. Nolan, que lhes ouviu a discussão, registraria mais tarde o aprendizado dessa hora difícil. Onde Deus está, uma teia de aranha se transforma em muro. Onde Deus não está, até um muro pode se transformar em teia de aranha. Roberto, será que a gente poderia cantar outra vez? Vocês gostariam de cantar? Após esse cântico, nós vamos orar. E estará aqui à frente um grupo para orar com todo aquele necessitado. Se houver aqui um necessitado, endividado, amargurado, triste, não sabe o que fazer, vem orar com essas irmãs aqui, ao final do culto. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou
Graças a Deus, meus irmãos, que nós temos esse Jesus que se entregou na cruz por nós e é o nosso refúgio. Colossenses 3 nos diz que nós estamos com Cristo escondidos em Deus. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje nós podemos nos refugiar em Ti. Obrigado porque o Senhor estendeu a Tua mão de perdão sobre nós. Nós que éramos pecadores, nós que estávamos caídos, perdidos nos nossos delitos e pecados, portanto condenados à morte eterna. Mas o Seu amor, a Sua graça e o Seu perdão nos alcançou. E nós fomos então enxertados, ó Deus, como filhos Teus. E podemos experimentar e gozar do Teu perdão e do refúgio que há em Ti. Obrigado, Senhor, por essa graça tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Gerson. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor continue dando graça e dando essa revelação do alto a ele, Senhor. Para que a igreja continue sendo edificada na palavra de Deus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que nos alcança com esse refúgio e proteção. Que a graça do Filho, que estende a mão de salvação para mim e para você, e que a comunhão do Espírito Santo, que nos une a Cristo e nos une aos nossos irmãos, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.